que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? 12ª parte. Atos 27. Comentário de Mari Persona. Quando é que começa a dar errado essa navegação deles? Quando lá, quer ver, ó, tem um lugar aqui em Atos 27, Paulo tinha falado que eles deviam parar num lugar chamado Bons Portos, não é? Mas eles não quiseram escutar Paulo, preferiram escutar o mestre do navio e o piloto do navio. 27:8. E costeando dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. É o que acontece hoje na cristandade, onde crê-se mais nos pastores e líderes e teólogos e tudo, do que no que Paulo diz. Paulo é um homem preso, ele está sendo preso na cristandade, dão um certo valor a ele, mas fica quieto aí num canto, Paulo. Não abre a boca, que nós cremos mais no que diz o pastor, o teólogo, o bispo da igreja, ou não sei quem mais. É isso que está acontecendo hoje na cristandade. Agora, o jejum, é significativo no versículo 9 do capítulo 27, que o jejum já tinha passado. O que o jejum significava? Ele estava falando do jejum judaico aqui, né? Que é quando eles deixavam de comer para ficar em mais comunhão com Deus. Então nós podemos colocar isso também numa forma simbólica, né? Que a comunhão com Deus já tinha passado na igreja. Os cristãos haviam perdido a comunhão quando decidiram seguir mais o que diziam os homens, os teólogos, do que o que dizia Paulo. Quando perdemos a comunhão com Deus, perdemos também a direção que a palavra de Deus nos dá. E Paulo foi aquele que Deus deu para receber as revelações acerca da igreja, para que não houvesse um naufrágio, né? Mas infelizmente aconteceu. E no versículo 17 desse capítulo, no versículo 16, diz assim... versículo 15, sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. O que é isso? É quando você larga a mão e fala assim, deixa o barco ir, deixa o barco caminhar, larga a mão disso, não vamos tentar fazer nada, não vamos tentar. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costas na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. No versículo 17, diz: arriaram os aparelhos e foram ao léu. Numa outra versão diz: tendo baixado o equipamento, que seria as velas, né, que faziam eles vela, leme e tudo mais, se deixaram ir à toa. Ou seja, esse é o ponto na cristandade onde ninguém mais estava se importando com o que dizia a palavra de Deus. Simplesmente deixaram o navio seguir. Deixa aí. Vamos ver onde vai dar. Larga tudo. Não segue mais o que é a direção de Deus na palavra de Deus. E também um pouco mais adiante, nós vemos que eles começam a jogar fora. No versículo 19, e ao versículo 18, e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. O que isso significa? Se você está num barco, em perigo de naufragar, a primeira coisa que você faz é jogar fora do barco tudo que não for essencial, não é? Você tem lá um monte de móveis, você tem um monte de coisa, não, isso não é essencial, vamos jogar fora. E foi isso que a igreja fez ao longo da sua história. Ela começou a jogar fora tudo que ela achava que não era essencial.
Por isso que hoje é muito comum você apontar uma doutrina na palavra de Deus e as pessoas falam assim, não, mas isso não é importante. Ah, não, nós não seguimos isso, não é importante isso. Então você mostra lá, por exemplo, o lugar das mulheres, né, nas reuniões, na igreja, as mulheres permaneçam caladas. Não, mas isso não é importante. O homem não cobrir a cabeça quando ora, a mulher cobrir a cabeça quando ora. Ah, não, mas isso não é importante. Cada coisinha, a ceia do Senhor, já tem muitos falando assim, não, mas não é importante. O importante é a gente dar os alimentos para os pobres. O que Deus queria falar é para a gente amar, é para distribuir com amor, suprir as necessidades. Não é importante você fazer uma cerimônia com pão e vinho. Não, isso não é importante. Aí começam, tira as coisas que não é importante, joga tudo fora. Joga tudo fora. E depois, mais adiante, no versículo 19, eles jogaram a armação do navio, agora eles estão jogando fora até as coisas que mantêm o navio navegando, né? Mas um pouco mais adiante, no versículo 21, diz que, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora, na verdade, razoável aos senhores ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então, Paulo os incita, os aconselha a comerem. A comerem. Porque o que aconteceu também na história da igreja é que faltou alimento. O alimento, na verdade, estava ali, mas ninguém comia. Ninguém comia. O alimento, a palavra de Deus, ninguém comia. Tem um momento aqui em que eles vão jogar fora o trigo, lançar fora o trigo ao mar. E aí é a derradeira derrocada da igreja. No versículo 38, 27 e 38, e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Isso aí é um passo pior ainda, porque daí você está considerando que não precisa mais de comida. Pode jogar fora. Pode jogar fora a palavra de Deus. Nós não precisamos mais. Nós precisamos de um bom psicólogo pregando lá no púlpito, falando como deve ser o relacionamento marido e mulher, ou como deve ser a criação de filhos, ou como devemos ter um coach agora animando a multidão a seguir em frente, a gritar, sou poderoso, eu consigo, eu posso, etc. Tira tudo, joga tudo fora. O alimento, esquece a palavra de Deus, joga tudo fora. Vamos fazer a igreja uma coisa assim sensacional. Precisamos ter um profissional de emagrecimento lá, um nutrólogo, um nutricionista para fazer palestra de nutrição. Chama um humorista, porque todo mundo precisa ficar alegre, dar risada, tal. Contrata um humorista, um pastor humorista, para ele ir lá pregar, fazer uma cena de stand-up comedy, né, que está na moda. Vamos fazer um stand-up cristão, que só fala piada limpa, não fala piada suja. E todo mundo vai ficar muito alegre, os dízimos vão aumentar. É isso que aconteceu, jogaram fora a palavra de Deus. O alimento, o pão, foi jogado fora nesse processo. E aí nós vemos, na continuação disso, o que temos mais é... Veja que quando Paulo exorta eles a comerem, a comida estava no barco. Mas eles não comiam. Há muito tempo que a comida está no barco da cristandade, mas as pessoas preferem não comer. E Paulo precisa falar, coma, vocês estão ficando fracos, tem que comer, pega lá o trigo, faz pão, vamos comer. É muito importante que as verdades que nós recebemos, elas têm que ficar sempre à disposição e sempre serem usadas ao longo de toda a nossa viagem aqui nesse mundo. Não podemos desprezar a mínima verdade, se é que alguma verdade pode ser chamada de mínima. Não podemos jogar fora as coisas que são supérfluas. No nosso entender, seriam supérfluas. Até chegarmos ao ponto de jogar fora todo o alimento. Não podemos.
Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.